Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast. E hoje esse episódio é para quem quer sair daqui com desenvolvimento pessoal ainda mais forte, né, Samira? É isso mesmo, gente. Hoje estamos recebendo aqui o Jonathan e a Bárbara. Sejam muito bem-vindos. Eu amo, Bru, esse tema, né, de desenvolvimento pessoal. Passei por algumas imersões dentro desse tema e eu falo que faz toda a diferença e fez toda a diferença no meu processo, tá? Incrível, eu tenho muita curiosidade, eu nunca participei, mas sempre acompanhei ele nas redes sociais sobre esse assunto. Então podem se apresentar, os dois são coaches. Eu sou o Jonathan, quero agradecer a Bruna e a Samira pelo convite. Primeiro participação tua, né, num podcast. Primeira participação minha no podcast, eu estou muito feliz por esse convite. Seja bem-vindo. Eu sou apaixonado por esse assunto porque a única diferença que existe entre uma pessoa e outra é o conhecimento. Então, tudo que a gente precisa para alcançar qualquer coisa na vida é só do conhecimento. Então, hoje a gente vai compartilhar aqui o nosso melhor, né? E para ti, Bárbara? Olá, pessoal. Também é meu primeiro podcast. Gostaria muito de agradecer pelo convite, Bruna e Samira. E o autoconhecimento é algo que mudou a minha vida, né? Hoje eu estou como coach mentora. Mas isso já fez parte de mim há 2 anos atrás, quando eu busquei o autoconhecimento, mas para uma cura pessoal. Para vocês verem que foi algo tão transformador, tão grandioso, que hoje, apaixonada por esse tema, é uma missão eu transbordar essa mesma transformação na vida de muitas outras mulheres também. Uau, Qual que foi a tua maior conquista nesse processo de autoconhecimento para te levar a empreender nessa área? A minha maior conquista foi identidade fortalecida, reconhecer as forças que eu tenho dentro de mim, me levando a alcançar tudo aquilo que eu desejo. Então, toda mulher, ela tem uma força adormecida dentro dela, na verdade, todo ser humano. E quando ele consegue acessar essa força interior, parece que nada te para, sabe? Quando você começa a deixar que essas crenças limitem a sua capacidade, você se vê num lugar muito mais grandioso, muito mais alto. Então, quando a mulher descobre essa força dela, eu costumo falar mais sobre mulheres porque é o público que eu trabalho. Não tem nada que te impeça, sabe, de alcançar tudo aquilo que você almeja. Conta um pouquinho pra gente como foi esse momento com você, quando você iniciou dentro desse processo de autoconhecimento. Como foi? Então, meus pais são separados, então eu vivo sozinha, né, desde muito cedo. E às vezes, sem ter muito conhecimento, a gente acaba fazendo algumas escolhas que a gente pensa que é certa, mas na verdade nos direciona para algum caminho mais incerto. É difícil quando a gente não tem essa instrução, porque eu passei pela mesma coisa. Meus pais nunca foram casados. Então, meu pai não tinha muito acesso, minha mãe estava vivendo a vida dela e eu estava ali perdida. O que eu faço da minha vida? Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda, né? Exatamente. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai quebrando a cara. E conforme a gente quebra a cara, a gente vai tendo muito mais armaduras. E é normal que a gente tenha medo de arriscar. Então, eu já tentei empreender, eu quebrei, eu tive medo. Então, isso acaba travando a gente, bloqueando para que a gente tenha coragem de fazer isso de novo. Eu tive muita dor, assim, muito sentimento de incapacidade. Então, de medrosa mesmo, de não tomar iniciativas. Até que eu pensei, poxa, tem alguma coisa de errado comigo. Eu preciso tomar um jeito, né? Eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, foi aonde eu fui buscar o autoconhecimento para mim. E foi maravilhoso porque eu comecei desde a parte de estrutura familiar. Quando a gente tem essa consciência de liberar perdão de pai e mãe, tentar entender os motivos deles, só aí a gente já destrava muita chave. E sabe que o relacionamento de pai e mãe influencia muito na nossa vida profissional, financeira, na parte de relacionamentos. Então, só aí já foi um grande ganho. Pra ti também? Isso, o que leva uma pessoa a buscar mudar de vida, ela quer buscar um prazer ou fugir de uma dor, a fuga de uma dor. E a maioria das pessoas, como por exemplo no meu caso também, foi fugir de uma dor. Eu vi o meu pai falecer aos 62 anos e ter 5 casamentos destruídos, e ele faleceu sozinho, solteiro e com câncer. Então, se eu continuasse fazendo as coisas que eu aprendi com ele, eu ia ter um final igual ao dele. Então, foi nisso,
essa A gente dor, aprende muito com os pais, mesmo sem eles nos ensinarem, só observando. No término do meu segundo casamento, eu tive que tomar uma decisão radical. Foi a dor que me levou a tomar essa decisão de mudar. E aí eu mergulhei para dentro de mim para descobrir quem de verdade eu sou. Qual é a minha verdadeira identidade? Eu sempre ouvi falar que somos filhos de Deus, temos uma identidade de Cristo. A verdade liberta, mas que verdade é essa que liberta? E aí eu passei por algo que hoje nós chamamos de metanoia. A metanoia, ela não é uma mudança de comportamento, ela é uma transmutação de identidade. Quando a pessoa passa de verdade por uma metanoia, eu tatuei aqui, metanoia e a cruz. Porque minha maior missão, nessa época aqui, era passar pela metanoia. E eu mergulhei 4 meses para tentar descobrir quem verdadeiramente eu sou. E eu consegui descobrir. E hoje eu resignifiquei todas as crenças e estou ressignificando ainda para poder alcançar os meus objetivos. Uau, que máximo. Eu passei também por esse processo, ainda passo, né, em mergulhar para dentro e eu vejo quantas coisas já aconteceram, né, meus ganhos dentro desse processo. E para vocês, quais foram os maiores ganhos, assim, além dessa parte de identidade, né, mas os ganhos externos? Né, palpáveis. Quais foram os ganhos de vocês? O meu ganho externo foi descobrir que eu tenho potencial para alcançar o que eu quiser na vida. Eu era alguém carente, implorava por amor, porque... Uma necessidade humana, né? E quando a gente às vezes não recebe dos pais, fica procurando. Eu sofri com muita rejeição, eu não tive um lar destruído, eu não tinha um lar. Então eu cresci na rua e isso fez com que eu tivesse uma baixa autoestima muito grande. Então, o maior ganho que eu descobri foi a minha identidade e eu posso alcançar o que eu quiser quando eu mudo as crenças que eu tenho a respeito de mim. Então, não existe nada maior do que a gente saber o potencial que a gente tem. Porque a PNL diz que uma pessoa alcançou, todos podem alcançar. A gente só precisa descobrir o que aquela pessoa fez, porque todos nós temos a mesma capacidade. Então, o meu maior ganho é isso. É eu ter hoje a convicção de que o que eu quiser na vida, se estiver alinhado com princípios e com propósito, se estiver alinhado com Deus, com os meus valores, nada me impede. Uau, e para você, Bá? O que o Jonathan falou faz muito sentido. Porque a gente tende a repetir padrões, né, das nossas gerações. O meu maior ganho, quando a gente se fala em vícios, né, como o Jonathan falou, o nosso vício, se ele não é curado, ele é transferido. Então, teve uma fase da minha vida que eu já fui gordinha, eu tinha vício em comer. Aí, quando eu deixei de comer, passei a fazer dieta, o meu vício foi para outra coisa, seja em festas, procurando sempre fuga, bebida alcoólica. Aí cortei isso, vício de dependência emocional. Então, até eu curar isso, até eu fortalecer minha identidade, descobrir o meu valor, porque é algo muito mais intenso. Só o fato de você descobrir o valor que você tem, como ele diz, você romper com essas crenças, você se conhecer verdadeiramente, hoje eu tô tomando coragem de soltar a minha voz para o mundo, eu tenho sonhos muito grandes, então hoje eu estou substituindo o medo, a insegurança por coragem e capacidade, e isso não é para qualquer um, a pessoa tem que ter muita coragem, sair de um CLT, de um comodismo, para, que nem hoje eu estou vivendo num momento de restauração, criando algo do novo, e não estou dizendo saindo do zero, é saindo do negativo, porque o que me fez também tomar essa decisão, passei recentemente por um grande desafio também, num relacionamento tóxico, onde me prejudicou bastante, então veio tudo de uma vez. E hoje você tirar essa força de dentro de você para ir atrás, continuar indo atrás dos seus sonhos, é um grande ganho, porque você reconhece o teu valor e sabe que você é capaz. E de desenvolver hoje um negócio com muita essência e propósito, é um valor imenso. Como que funciona o trabalho de vocês, então? Para quem procura, para quem precisa dessa ajuda também, encontrar esse caminho? Olha, eu acredito que uma pessoa que tem apenas meta, ela é fracassada. Uma pessoa precisa ter meta e método. Porque a pessoa tem a meta de emagrecer, mas qual é o método que ela vai utilizar para isso? Quero me tornar... E tu até falou, no teu Instagram tá lá, o poder da mente, né? O poder da mente. 95% de tudo que a gente faz durante o dia está no nosso subconsciente. Apenas 5% a gente tem controle. Então a gente foi programado para ser quem a gente é. Por exemplo, um animal, um cachorro, nasce latindo em qualquer lugar do mundo. Um gato nasce miando, a aranha nasce fazendo teias. E nós nascemos sabendo fazer o quê?
nosso vocabulário, a língua, a alimentação, tudo a gente foi programado para ser quem é. Então, se a gente quer mudar os nossos comportamentos, a gente precisa reprogramar a mente. Quando a PNL fala de reprogramação neurolinguística, é isso. Reprograme a mente para se tornar quem quiser ser. Não existe diferença entre uma pessoa e outra, a não ser o conhecimento. Desculpa, qual foi a pergunta que você fez? Era sobre o poder da mente que tu fala, sobre essa transformação. Mas como que tu aplica isso no teu trabalho, com os teus clientes, ou para quem tá precisando desse direcionamento para encontrar sua identidade, acabar com esse vício, esse ciclo de carência? Sim. Então, como eu comecei falando, quem tem só a meta, ela fracassa. Quem tem um método, ela alcança. Então, eu desenvolvi um método, porque eu sigo isso, que é o método 3D. Eu chamo de 3D, que é destino, a meta, onde quer chegar. Direção, que é o método, o que ela precisa fazer. Caminho. E disciplina. Isso, essa é uma pergunta que eu quero muito saber. Depois, como que vocês desenvolveram isso? A disciplina a gente desenvolve quando a gente tem um forte desejo realmente de vencer. Não é qualquer desejo que faz a gente manter a disciplina. E a disciplina... Eu tenho muita dificuldade nisso. Não sei se tu, Samira, a disciplina, assim, muitas coisas. Depende da época que eu tô. Depende, flutua, assim. Sim. Como que vocês mantêm uma estabilidade em disciplina? Clareza de propósito. A pessoa que não sabe aonde quer chegar de fato, não tem muita clareza do que ela quer, ela se distrai no caminho. Então, quando a pessoa tem clareza de propósito, isso a pessoa precisa muito realmente se esforçar, porque hoje a maior dificuldade que um ser humano enfrenta na vida é conseguir mudar um paradigma, porque isso está muito fixado dentro da mente da pessoa. Então, se você tem clareza de propósito, se você só pensa naquilo, você se torna aquilo. Então, quando a gente tem clareza de propósito, a gente consegue manter a disciplina. Agora, se não tiver muita clareza, a gente se distrai com qualquer coisa que o mundo oferece. Sim, e o atendimento que você faz, né? Como que funciona esse processo? Eu uso as ferramentas que eu aprendi no coach e eu utilizo o método 3D. Primeiro eu clarifico a meta da pessoa, depois eu faço uma metodologia e depois eu acompanho a pessoa por 4 meses. Porque eu acredito, né? Eu passei por uma metanoia em 4 meses. Eu acredito que quando a pessoa mergulha de fato numa transformação, ela consegue mudar um hábito, um comportamento em 4 meses. Então hoje a minha proposta de trabalho é essa. Eu ajudo a pessoa a manter disciplina, eu clarifico a ideia da pessoa e eu traço uma metodologia para ela ter uma rotina para chegar lá. E para ti, Bárbara, como que funciona o teu trabalho? Então, hoje eu estou como coach e mentora de lifestyle e alta performance. Então, o meu atendimento, ele é personalizado de acordo com o que a pessoa necessita. Então, por exemplo, a mulher, a gente identifica o estado desejado dela, o que ela quer alcançar. Hoje, como coach integral sistêmica, a gente consegue aplicar algumas ferramentas que a gente consegue identificar qual que é a área que mais precisa ser trabalhada. E daí, dentro da mentoria, eu vou disponibilizar algumas ferramentas para aplicar com ela, que a gente faz essa quebra de crenças através de ferramentas poderosíssimas, que vocês já devem ter ouvido falar do Paulo Vieira. Sim. E todo o acompanhamento e assessoramento dela. Então, por exemplo, como eu tenho uma bagagem já de saúde, a parte da disciplina, como é algo que eu tenho uma habilidade muito fácil para mim, eu ajudo ela a alinhar as prioridades dela, fazer uma gestão de tempo e organizar e adaptar isso dentro da rotina dela. Então, por exemplo, eu escuto muitas pessoas às vezes falarem, mas eu não tenho tempo. É difícil dizer, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas eu sei que tem mulheres que são mães, tem mulheres que são casadas. Ela não vai ter, de fato, o mesmo tempo que uma pessoa solteira. Então, a gente consegue adaptar a rotina dela. Porque eu gosto muito de falar sobre alinhamento de prioridades. Porque o que acontece? Acho que é uma das coisas mais difíceis na minha vida. A gente acaba priorizando muito o nosso trabalho. Só que agora eu não tô falando de atividade física só na parte estética, mas saúde também. De que vale eu trabalhar tanto se eu não tiver saúde para brincar com meu filho? Energia até mesmo para sustentar o meu trabalho. Então é muito importante a gente ter clareza mental sobre prioridades. Tendo isso, a pessoa consegue ter consciência da importância daquilo. Aí ela vai, com certeza, tirar 1 hora do dia dela, nem que seja 40 minutos, para dar atenção nessa área. Eu falo que eu passei, como eu estou passando pelo processo como coach, e falando de saúde, eu, por conta do trabalho, deixei me levar, passei
alguns meses sem me cuidar, né, questão saúde, e dentro das minhas metas, aonde a minha coach tá me acompanhando, eu coloquei como prioridade que eu iria cuidar da saúde. E se eu não tivesse escrito que eu iria fazer aquilo, eu não iria. E se você souber que você cuidando da sua saúde em primeiro lugar, você vai trabalhar melhor. A gente tem mais criatividade. Sim. A gente tem mais leveza, não tem tanto estresse na mente. Então, consequentemente, você vai fazer tudo melhor. Exatamente. E o teu tempo vai render mais, acredite. Parece Exato. que não, mas vai render mais. Tem a ver com autoestima, né? Que é uma coisa que tu fala muito no teu Instagram. Também, muito autoestima. Eu gosto de pensar assim, você pode ter muitos problemas na vida, mas se você perde a saúde, você vai ter um problema só. Exatamente. A saúde é a prioridade. E quando a gente tem um problema de saúde, tudo que a gente quer é voltar a ter saúde para poder. As reclamações que a gente tem são pequenas, não existem. Eu lembro que uma vez eu fiz era uma biópsia, que era uma suspeita de câncer. E aí eu fiquei muito mal, que tinha muita chance de ser câncer. E eu fiquei, meu Deus, eu só quero ter saúde, eu não vou mais reclamar de nada, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu faço tudo certinho, eu faço exercício físico. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Graças a Deus, fiz várias vezes, a biópsia deu negativa. Mas saúde é o principal, né? É a maior riqueza que a gente tem. Sim. Sim, e Bah, eu sei que você tem uma comunidade de mulheres muito grande. Conta um pouquinho pra gente como que foi trazer fazer essa comunidade, trazer essas mulheres tão engajadas no seu movimento. Olha, só de falar, meu olho enche um pouquinho de lágrima, porque me emociona. Pra vocês verem, antes de eu entrar nesse movimento, eu não tinha contato com muitas mulheres, porque eu era aquela criança rejeitada, aquela adolescente fechada, rígida. Então era muito difícil eu ter amizades femininas. Até que, após me curar de todas essas questões de autoconhecimento e de estar em contato com muitos movimentos de mulheres, a gente cria uma conexão de vulnerabilidade muito linda. Então a gente entende que a vida de ninguém é perfeita, somos seres humanos e as mulheres podem sim se apoiar. Nessa transformação e restauração da minha vida, eu senti muita necessidade, por isso que a decisão ela precisa ser tomada. E acredite, você precisa fazer escolhas. Quando eu quis mergulhar de cabeça nessa mudança, eu senti uma necessidade muito grande de mudar as minhas mesas também. Que a gente às vezes diz, né, que a nossa ambiência, ela diz muito sobre a gente, até do nosso desenvolvimento. Então eu senti a necessidade de estar mais próxima de mulheres com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de desenvolvimento, de evoluir, de progredir, com o mesmo propósito, até mesmo falando de espiritualidade, sabe? Que esteja ali caminhando alinhadas com o que eu acredito hoje. Aí eu criei essa comunidade sem muitas expectativas, e quando é para ser alguma coisa, você vê que a coisa flui, né? E essa comunidade, tanto que o nome, hoje ela simboliza uma borboleta amarela, tudo isso não foi pensado, criado por mim, tudo isso chegou até mim. Eu estava bem conectada à espiritualidade, saindo de um retiro, até que eu tive uma terapia no dia seguinte, onde minha terapeuta me mandou a seguinte mensagem: Bárbara, não tem nenhuma borboleta aqui, mas acabou de pousar na janela uma borboleta amarela. E nisso eu já estava na dúvida, questionando como que vai ser o nome dessa comunidade. E ela vem justamente com o significado de transformação, vitalidade, algo novo, restauração. Foi aí que eu criei o grupo, graças a Deus ele vem crescendo. Hoje eu quero promover pelo menos um encontro presencial com as meninas, sempre com atividades diferentes, porque eu gosto, eu sou espontânea. Então, por exemplo, hoje pode ser num café, mês que vem pode ser numa trilha, depois algo totalmente diferente. Então, eu peço muita sabedoria para Deus me conduzir esse grupo, porque eu acredito que ele vem muito mais de um propósito, sabe, do que um grupo mesmo, é uma missão. Hoje eu tô num projeto que, assim como eu restaurei a minha identidade, transformei a minha vida, hoje é minha missão compartilhar isso com outras mulheres. Então esse grupo nasceu daí, foi de um propósito mesmo, algo grandioso. E também poder conectar essas mulheres, né, umas com as outras, porque eu acredito que nesse nosso meio feminino, pelo menos na minha visão de agora, não existe competição. A gente pode com certeza ajudarmos umas às outras. E quem às vezes compete por um pensamento mesquinho, que não tá enxergando além, né?
Aí vai da onde é a mesa que você senta. Porque antes, quando eu era do mundo, as minhas amizades de mulheres… Era uma tentando ser maior que a outra, isso existia. Então, por isso que eu falava, gente, mulher é um bicho ruim, né? No mercado de trabalho isso acontece muito. Eu juro que eu pensava isso. Só que eu tava na mesa errada. Hoje, na mesa que eu sento, as mulheres são super generosas, elas são super legais umas com as outras, incentivam, ajudam. Acho que quanto mais a gente dá pro mundo, mais a gente recebe também, né? Ganha, né? Todo mundo ganha. Sim, e para você, Jonathan, como você faz essa construção do seu trabalho no sentido… Como você divulga, capta seus clientes? Hoje eu uso o Instagram e o que acontece? Eu passei por uma metanoia recentemente. Então, a metanoia é algo que acontece rápido na mente de uma pessoa quando ela está disposta realmente a mudar. Há 3 meses e meio atrás, eu me separei. 3 meses e meio depois, eu já sou coach, ajudo pessoas, estou com palestras agendadas para mês que vem e eu divulgo o meu trabalho, a princípio de boca em boca, na igreja, e nas palestras eu vou começar a falar muito sobre isso, porque a minha intenção é palestrar 1h30 para explicar como funciona a mente, e ali, no final, eu faço um pitch de venda para poder oferecer o meu trabalho de mentoria pessoal. Então, hoje eu uso esse meio de comunicação para poder estar oferecendo o meu trabalho. E você fala muito sobre quebrar crenças. Quais que são as principais crenças que tu vê que as pessoas têm enraizadas? Hoje, a filosofia moderna, ela diz que a gente é dividido em duas crenças principais. Ser e ter, né? Jesus Cristo já falou sobre isso. A filosofia moderna usou essas palavras como ser e crer. Mas Jesus Cristo já disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele estava falando do ser. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí ele falou do ter. Muitas pessoas nos dias de hoje, elas invertem os valores. Elas estão preocupadas mais com o ter. E é por isso que as pessoas se vendem, se prostituem, matam, roubam, porque elas estão focadas no ter. E quando uma pessoa foca no ter, ela esquece do ser. Ela esquece da identidade. Se a pessoa volta… Se tirar o dinheiro, se tirar tudo que tu tem hoje, quem que você é? Hoje, se eu tirar tudo que eu sou, eu reconquisto tudo de novo, porque eu sei que a minha identidade é a identidade de filho de Deus. E Deus sendo pai, ele não vai deixar com que falte nada para mim. Eu acredito nisso. E a gente sempre se torna naquilo que a gente acredita. Então, as pessoas inverteram o valor. Se a gente voltar de novo para a nossa verdadeira essência, focar no ter, o ser, o próprio Jesus já falou, eu acredito muito em Jesus, o próprio Jesus falou, as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso. Pra ti, então, comenta pra gente como foi essa conquista da autoestima. Porque eu vi que você falou que teve um momento de ser gordinha. Eu vi também num story teu que tu fala que as pessoas comentavam no antigo relacionamento teu, em que a pessoa era muito mais bonita que tu. Então, comenta um pouco sobre essa mudança que tu teve, assim. Era justamente por não reconhecer meu valor. Durante muito tempo também eu passei a frequentar a academia para estética. Então fazia uso de hormônios excessivos, que não era nada saudável, né? A minha rotina enquanto atleta não era nada saudável, mas eu tinha uma necessidade de provar para os outros que eu conseguia provar, enfim. Hoje, não dá para falar de autoestima sem estar tudo alinhado. Autoestima é você reconhecer quem você é, olhar no espelho e aceitar os seus defeitos, mas ao mesmo tempo se olhar com amor. E quando eu digo isso, eu gosto muito de falar sobre qualidade de vida, que é o que de fato mudou a minha forma de pensar, a minha mentalidade. A qualidade de vida, ela não está só em você praticar exercício físico, mas é você nutrir tanto a sua cabeça com coisas saudáveis, uma boa leitura. É você se dedicar ao esporte, mas pro quesito saúde. Hoje, que eu nem viso tanto estética, eu tenho o físico muito melhor, mas cuidando em termos de saúde, me alimentando bem, nutrindo o meu corpo, hoje sendo uma pessoa saudável, isso é gostar de você. Então, a autoestima, ela começa aí, de você se cuidar mesmo. E se colocar em primeiro lugar. Poxa, o se cuidar, ele vai muito além só do exercício físico. É você acordar, ter aquele seu momento, né? Ter cuidado, o autocuidado que começa dentro da sua casa. Então, ele é bem mais amplo, né? São vários pilares da vida. Eu acho que quando a gente tira o fardo de querer provar algo para alguém, exatamente, fica tudo mais leve. A gente treina porque a gente gosta, não
pelo fato da gente querer ter um corpo para provar algo para alguém. Até porque sempre vão criticar o nosso corpo. Mas é quando você de fato descobre a sua identidade. Exatamente. É que nem o Jonathan fala, quando você descobre quem você é, a tua identidade, o teu valor, você já pensa diferente. Tipo, tudo bem, você não nasceu para agradar todo mundo, mas hoje faça as coisas por você, sabe? O fardo fica mais leve. Vocês podem ver que pode ter a mulher mais linda do mundo, com todas as plásticas que imaginar. Será que ela tem a autoestima ainda assim elevada? Ela vai muito mais da aparência e da estética. E eu, trabalhando com mulheres há muito tempo, eu vejo que as pessoas, né, as mulheres que mais se cuidam, aquelas que, né, têm aquela beleza excessiva, aquele cuidado excessivo, elas têm muito mais problemas de autoestima do que… Também já conheci pessoas assim, que tu vê pela capa, parece que ela é tão segura, mas na verdade… Mas na verdade ela só tá escondendo, então tudo vem de uma emoção. Por isso que a gente fala, né, de tratar desde a raiz, desde as emoções, porque toda falta vem de uma emoção. Sim. E pra ti, Jonathan, tu passou então por um período bem complicado agora da separação. Para pessoas que passam por isso, que mensagem tu tem para falar para elas? Eu acredito que a separação é a dor que mais pode trazer amadurecimento para uma pessoa. Quando alguém fala para mim, eu me separei, eu fico ao mesmo tempo com compaixão daquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu penso, agora ele vai crescer. Porque as pessoas têm um preconceito como se fosse um fracasso, né, da pessoa. Na verdade, todo nome na história hoje que alcançou o sucesso foi porque venceram o fracasso. Não existe como alcançar o sucesso sem conhecer o fracasso. Não existe como ficar de pé sem ter caído antes. Não existe como experimentar a cura sem ser machucado. Então, as pessoas que alcançam o sucesso são aquelas que transformaram esse momento de dor em algo temporário, aprenderam com aquilo, transformaram a dor num propósito e aí sim elas alcançam o sucesso. Agora, existe também o outro lado das pessoas ficarem no fundo de uma cama se lamentando. Tudo que uma pessoa precisa já está dentro dela, né? Na PNL a gente aprende que existe a mente, o subconsciente e o superconsciente. Tudo que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez. Já está dentro da gente. Está dentro do nosso subconsciente. Todo o poder já está dentro do nosso subconsciente. Então eu acredito que a separação é a dor que pode ser o pilar para alcançar qualquer objetivo na vida, se transformar essa dor em propósito. Outra coisa também que vocês comentaram sobre a relação com os pais. Como que a gente pode fazer para melhorar isso com a gente mesmo, essa relação? O que acontece? A nossa primeira identidade, ela é formada até os 7 anos de idade. A nossa personalidade é formada até os 12 anos de idade. Até ali a gente foi programado. Depois que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente reprograma a nossa mente, a gente entende que aquilo que os nossos pais deram pra gente é só o que eles tinham. Eles também foram programados para aquilo. E se a gente ter a consciência de que a primeira escolha que Deus teve a nosso respeito foi escolher os nossos pais, a gente aprende a amar os nossos pais. Porque Deus sabe de todas as coisas. E se nós nascemos de quem nascemos, é porque Deus já tinha escolhido aquilo. Hoje, eu amo demais o meu pai, já faleceu, amei demais a minha mãe. A minha mãe tentou me abortar quando eu nasci. Os meus pais se separaram, por muito tempo eu sofri com muita rejeição. Só que eu entendi que eles só me deram aquilo que eles já tinham. Então, eu respeito, eu amo e eternamente eu vou honrar a vida deles. Pra ti, Bárbara. Complementando o que o Jonathan falou, eu também acredito muito. A gente sempre espera dos nossos pais. Porque minha mãe não me abraça, minha mãe não fala eu te amo, mas eu já tentei falar isso pra ela. Então eu acho que vale a gente ser maduros o suficiente porque foi o que o Jonathan falou, às vezes eles entregam pra gente o que eles receberam. Então se ela nunca recebeu um te amo, pode ser que ela não me dê, mas eu posso começar a construir isso dentro do meu lar. E também tem uma outra questão que hoje a gente pode estar atentos também às linguagens do amor. Tem gente que é atos de serviço, então eu vou dar até um exemplo. Eu fui final de semana na casa da minha mãe, ela preparou para mim um bolo de cenoura. Isso é um eu te amo, só que em formato de formas de amor. Até tem um livro muito interessante chamado As 5 Linguagens do Amor, que daí você passa a entender um pouco mais sobre isso. Então, às vezes a pessoa demonstra um carinho do jeito dela, um jeito diferente. Então, não quer dizer que ela não te ame por isso. E ter essa relação, acho que de abertura, assim, com os pais. Meu pai também, ele sempre foi muito ausente. E eu lembro certinho que num processo de coaching também que eu tinha, a minha coach tinha me mandado um exercício para fazer, tanto com meu pai quanto com a minha mãe,
de fazer mais ou menos uma entrevista de como foi minha infância, minha gestação. Que legal, me passa isso aí que eu quero aplicar. É muito legal. E só de fazer esse movimento, de você ter essa conversa com os teus pais, de entender o que eles passaram, você começa a ter um olhar mais de empatia. Só ali já gera um movimento muito grandioso. E só para vocês terem ideia, hoje eu tenho contato com os meus pais todos os dias. Todos os dias a gente demonstra carinho. E isso tudo gerou, hoje eu tenho até negócios com meu pai. Olha só o movimento legal, que se transformou. Sim. E a gente se trata com muito carinho, com muito respeito. Sempre falo te amo. E foi algo que antes eu não falava, meus pais não falavam. E hoje a gente adotou isso na nossa família e faz toda a diferença. Hoje eu me sinto… Aí assim, ó, a criança rejeitada que tinha mágoas e rancores… Hoje eu me sinto amada e é muito amor. Uma adulta amada. Uma adulta amada. E a dor que não é transformada é transferida. A gente aprendeu isso no coach. A dor Nossa, que não é verdade. Aí eu descontaria isso tudo num marido, num filho, entende? Quem não cura a dor da rejeição dos pais vai descontar isso em cima de marido, de esposa. Porque se a gente não curar as dores, a gente vai sangrar em cima de pessoas que não nos machucaram. Então, para entrar no relacionamento, eu sempre digo, né? Eu aprendi isso, na verdade, que não existe casamento em crise. Existe uma identidade em crise. Quando a pessoa cura a identidade, ela reflete isso nos relacionamentos. E não só no relacionamento amoroso. Amigos, igreja, todo mundo. Quem cura a identidade, reflete isso em todas as áreas da vida. E se não curar a identidade, vai sangrar em cima de pessoas que não machucaram. Eu posso só… Tem um exercício que foi feito na nossa formação, que foi muito significativo. Vamos supor que eu esteja casada e não estou feliz dentro do meu casamento e eu vou falar as características ruins do meu marido. Poxa, eu vou lá encher ele de defeito. Todas essas características, aí a gente pergunta, e como era o seu pai? Era exatamente as mesmas queixas. Então, a falta que ela teve do pai, ela procura na outra pessoa. E aí que tá o erro. Se ela não se curou dali, às vezes o teu relacionamento tá em crise, mas… cada caso é um caso, né? Mas não necessariamente que ele tenha esse tanto de defeito, mas é porque hoje você, pela falta que você teve do teu pai, você desconta na outra pessoa. Então, te aciona gatilhos mentais da tua infância. Então, às vezes, a gente tem uma realidade distorcida daquilo que realmente é. Sim. E quem quer passar por atividades assim e contratar o seu serviço, como que funciona? Aonde a gente pode te achar? Suas redes sociais? Redes sociais, o Grupo Mutare, que eu já quero fazer o convite, né, para as mulheres que estão assistindo. Sejam muito bem-vindas ao nosso grupo também, é muito bom. Rede social, então, meu Instagram é Bárbara Listo. Eu vivo postando conteúdos e ali tenho contato diretamente comigo. Nos meios de eventos, né? Hoje eu tô bem focada em participar dos eventos das amigas e tudo mais. Então, seria isso. Hoje eu também tenho um site próprio, que inclusive ele está passando por umas alterações agora. Mas tem o meu site, Bárbara Calisto. E pra ti, Jonathan, como que a gente te encontra? Meu Instagram, Jonathan Limas. Eu sempre digo… Quem quer mudar não vai conseguir sozinho. A gente precisa de ajuda. Precisa da rede de apoio. Precisa de rede de apoio. Então, e de pessoas que têm um método ali, né? Pessoas que têm um método. Não tem como mudar sozinho. Eu já tentei mudar sozinho e nisso eu perdi 20 anos da minha vida. Sempre retrocedendo e voltando a ser quem eu era. Porque eu tinha a meta, mas eu não tinha um método. Então, hoje eu mudei a minha vida porque eu procurei ajuda. Eu mergulhei realmente no desenvolvimento pessoal. Então, para quem quer ajuda, eu estou disposto a ajudar. E não falo isso por dinheiro, eu falo isso como missão de vida. Jonathan Limas é o meu Instagram, quem quiser me chamar lá, eu estou à disposição. Eu ficaria horas aqui conversando com eles também, a gente tem muito assunto nessa mira. Sim, eu sou apaixonada por esse assunto. Vamos deixar uma mensagem final, então, para quem está assistindo. Para quem está passando por uma dificuldade, seja financeira, ou no casamento, ou de vida com a sua própria identidade, o que vocês passam para essas pessoas? O que vocês passariam uma palavra? Eu faço uma pergunta. Né? Se você continuar fazendo o que você faz hoje, onde você vai estar daqui 2 anos? Porque o nosso futuro, ele é muito previsível, a não ser que aconteça um imprevisto no caminho. Um imprevisto no caminho, né? Mas o nosso futuro é previsível. Então, se você continuar fazendo o que você faz hoje, daqui 2 anos, daqui 5 anos, onde é que você vai estar? Hoje a gente colhe só aquilo que a gente plantou. Daqui 5 anos a gente vai colher o que vai plantar hoje. Então, como diz Tony Robbins, não são as nossas condições, são as nossas decisões que definem o nosso futuro.
Então, se você quer colher, se você está insatisfeito com o que está colhendo, mude o que está plantando. E você, Bárbara? Uau! Incrível, né? Foi incrível. Bom, eu diria que toda transformação, de fato, ela começa por uma decisão. E cabe a você, se você prefere viver, né, o que você está vivendo há muito mais anos ou começar agora. E é plantar uma sementinha por dia. E mudanças acontecem rápido. Quando você toma a decisão, mudanças acontecem rápido. Eu digo isso porque eu também estou me reerguendo em 4 meses. Caindo de cabeça, e tem sido algo muito grandioso. Então, são escolhas mesmo. Quanto mais anos da sua vida você quer continuar vivendo com os mesmos resultados que você está tendo. Ou tomar a decisão de fazer diferente e, de fato, realmente viver, plantar, colher resultados diferentes. E é isso. E a gente nasceu para ter uma vida próspera. E quando a gente fala de prosperidade e riqueza, não necessariamente a gente está falando de bens materiais ou dinheiro. Mas uma vida próspera é em todas as áreas da vida. É ter um bom relacionamento, é ter uma família maravilhosa, é ter um ambiente dentro de casa, um ambiente dentro do trabalho bom. É viver de forma extraordinária mesmo, em todas as áreas da vida. Então é isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Com Obrigado. certeza a gente aprendeu muito. Vamos continuar seguindo eles, Sim, né? acompanhando o conteúdo. Esse Com foi certeza. mais um episódio, então, do The Floripa Podcast. Se você gostou desse papo, então curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. até a próxima.